Alô, amigos e amigas, o programa Cidadania está de volta. Estamos discutindo aqui a simplificação tributária, o papel das pequenas e microempresas e também como enfrentar a burocracia infernal. Nossos convidados são o senador José Pimentel, do PT do Ceará, e o doutor Valdir Pietroboni, da FENACOM, presidente da FENACOM. Senador, um setor da mídia lança sempre o debate, quando chega o período de se fazer o imposto de renda, né, que estaria aumentando a carga tributária. O debate encontra outros argumentos, que o que está aumentando de fato é a eficiência arrecadatória. Mas o Brasil sempre discutiu a questão de se fazer uma justiça tributária. Como é que o senhor entra nesse debate? Se nós analisarmos a reforma tributária para as micros e pequenas empresas, ela foi feita com a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Esta foi uma verdadeira reforma tributária. A carga tributária, que em média é de 34% do Brasil, para a primeira faixa do Simples Nacional, onde tem 72% dessas 6 milhões de empresas, eles pagam 4%. Na última faixa, que é aquele que tem faturamento de 3 milhões e 600 mil reais, no setor do comércio, é 13,6%. E foi feita toda uma simplificação. E nós temos as empresas do lucro real e do lucro presumido, que ainda precisa avançar. E a grande reforma que é preciso ser feita é no ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços dos estados. É aqui onde nós tivemos a grande dificuldade. E também a reforma tributária para os municípios foi feita. E agora estamos iniciando essa questão do ICMS. Um dos itens é exatamente o ICMS importação, porque ele hoje não deveria ter tratamento diferenciado. Normalmente, o Estado cobra 12% aonde a mercadoria chega, só que desses 12% que ele cobra, ele devolve 8% para o importador. E isso reduz o preço da mercadoria que está sendo importada, enquanto que a mesma mercadoria produzida no Brasil tem os 12% de ICMS cheio. E isso traz um grave problema. Tem também a questão do chamado diferencial de alíquota. O que é isso? Quando um Estado vende a mercadoria para outro Estado membro, ele cobra um certo percentual. Se a mercadoria sai do Sul e Sudeste para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, esta alíquota é de 7%. Se ao inverso, sai do Norte, Nordeste e Centro-Oeste para a região Sul e Sudeste, ela é de 12%. E nós queremos unificar tudo isso em 4%. Quais são as resistências para se alcançar esses objetivos? Porque cada Estado, em face da necessidade de investimento, de atrair novas empresas, criou todo um instrumento de incentivo fiscal e que hoje, para eles superarem isso, tem dificuldade. É a chamada guerra fiscal. Guerra fiscal, mas nós precisamos resolver. E isso é o que impacta na nossa contabilidade, nas nossas empresas, porque cada Estado passou a ter regras diferenciadas, uma parafernália de decretos, de portaria de resoluções, e isso encarece a vida do empresário. Portanto, todas essas medidas têm como objetivo também garantir a simplificação do processo. E o melhor momento que você tem para resolver esses problemas graves é quando você tem crescimento econômico, como o Brasil está passando, como o Brasil está resistindo e está tendo uma ascensão social. Para ter uma ideia, de 2006 para cá, nós já tivemos 40 milhões de pessoas que saíram das classes sociais menos favorecidas e ascenderam na pirâmide social, que é a chamada nova classe média. Essas 6 milhões de empresas, até 2007, a mortalidade delas era muito alta. Com essas novas regras, com o crédito, com a nova governança, esta mortalidade reduziu muito. Mas nós precisamos cada vez mais criar mecanismos para que elas se fortaleçam e se tornem médias e grandes no dia de amanhã. E é com este olhar que o Congresso Nacional está trabalhando, tem uma parceria muito forte com os contadores, com a FENACOM, com o Conselho Federal de Contabilidade, e esse processo, nós queríamos que andasse mais lento. Mas se nós olharmos para a nossa história recente, já avançamos muito. Doutor Valdir, a FENACOM tem um acúmulo de informações que foi percebendo
ao longo dessas décadas, as mudanças tributárias ocorridas, né? E agora gostaria até que o senhor avaliasse isso, uma situação de diálogo com a Receita, que está também fazendo seus processos de mudança, no sentido de tornar mais eficiente o sistema arrecadatório, né? Nesse curso de mudanças lá e cá, inclusive mudanças legislativas que estão em curso também, onde é que entra o papel da FENACOM para ser um protagonista e, de certa forma, tornar acessíveis e ouvidas as suas propostas e por onde elas caminham? Por exemplo, um exemplo muito claro de por onde caminhar para simplificar em nome de uma justiça fiscal mais equilibrada e não penalizadora das pequenas e médias empresas. Bom, a FENACOM, nós quando falamos em FENACOM, nós temos 99% das empresas brasileiras são pequenas e estão nas nossas mãos. Pequenas, 99%. Pequenas, médias e pequenas empresas, pequeníssimas empresas. Estão nas nossas mãos todas, porque eles não têm contador próprio, eles terceirizam e é o nosso trabalho. Então nós estamos a gestão na mão de 99% das empresas brasileiras. E conhecendo toda a necessidade dessas empresas, é que a FENACOM entra no meio da história. Então nós sabemos onde aperta o calo, como diz outro, o problema de crédito, o problema quando as obrigações acessórias são muitas, eles estão precisando de gestão, precisando do... que nem eu cito muito, abrir uma empresa, e daí? Não é só abrir. E daí? Vamos dar estrutura para que ela se mantenha no mercado, porque deixar ela quebrar, é melhor manter ela viva, ajudar ela a se manter viva, do que deixar ela quebrar e manter outra. Porque a tendência daquela quebrar é muito maior, e nós vemos isso. Então, quando um empresário vem na empresa contábil, que a empresa contábil é a que abre as empresas nesse país, que legaliza as empresas, mantém e tal. Você começa a falar todas as obrigações que ele tem que manter, ele começa a pensar em se vale a pena ele vir para a formalidade ou continuar na informalidade, que nós temos uma informalidade muito forte nesse país. Uhum. Claro, mudamos muito, estamos caminhando. A Receita Federal nós temos diálogo, mas o que nós gostaríamos mais é de participar, não de apagar o incêndio depois que ele já existe, e sim participar, olha, isso aqui não vai por aqui porque as empresas não estão preparadas. Não estou falando só das empresas contábeis, estou falando das empresas que estão constituídas. Elas não têm equipamentos, elas não têm sistemas. E eu falo aqui não de Brasília, Curitiba, São Paulo, não, eu falo do Brasil. O Brasil é um continente, gente. Tem lugar que nem a internet ainda é de escada. Exatamente. Como é que eles vão entregar um sistema de informações via internet se não dá? Então, é essa parte que eu estou tentando fazer com que a Receita, eles me recebem muito bem, fazer com que nós gostaríamos que, quando fizesse alguma coisa, nós podíamos participar. Eu tenho certeza que no momento em que nós fizemos a Lei Geral, o Pimentel pode dizer isso, nós só ajudamos, porque pelo conhecimento que nós temos, a gente ajudou muito. E todos tinham muitas dúvidas. Exatamente, né? E a gente foi tirando aquelas dúvidas. Agora, por exemplo, eu vou deixar bem claro para você, mudou a forma de imposto de renda da pessoa física. Eles colocaram no ar uma semana antes. Nós já vínhamos pedindo isso há muito tempo, e eu até quero pedir um levantamento da Receita Federal para ver quantas pessoas entregaram dia 1º, que não entregariam antes porque nós não tínhamos ainda o sistema na mão. Mas fizeram uma coisa que não nos agradou. Primeiro você emitia as 8 cotas e entregava para a pessoa pagar. E eles acabaram com isso. Você pode emitir só a primeira. O pensamento deles é que as pessoas não corrigiam as cotas e pagavam. Só aquele valor fixo que você entregava para ele. Embora você escrevesse em cima da cota, favor consultar o contador todo mês, ou então ligue para o banco, vai no banco que eles corrigem. Essa foi a justificativa. Agora eu me pergunto, quantos faziam isso? 10%? E os outros 90% que faziam correto? Nosso pensamento agora é que aqueles caras não vão nem pagar a fixa mais, eles vão deixar de pagar, porque eles vão esquecer. Porque primeiro existia as cotas na mão, agora eles não vão ter mais. Então essas coisas que nós gostaríamos de participar, não com o intuito de, não, tem que ser assim, não, é de colaboração, é isso. E o contador, o empresário contábil que vive o dia a dia da empresa, que sente a necessidade de tudo, ele tem muito a ajudar. Nós temos muito a ajudar, como temos ajudado até hoje, sem o intuito de ter um cargo, de ter nome envolvido, não, só com o espírito de ajuda. Senador, o senhor ressaltou aí o papel das micro e pequenas empresas para o enfrentamento da crise
seus efeitos sobre o Brasil, né? Mantendo o mercado interno aquecido e em fase até de expansão, né? Agora, ocorre que nós observamos que as grandes empresas, para o enfrentamento da crise, receberam muitas vezes algumas isenções de impostos, na linha branca e tal. Algo dessa natureza não poderia ser feito também para estimular, para proteger essas micro e pequenas empresas, garantindo essa fase de expansão que o senhor apontou ali nos números? Elas estão crescendo? Os incentivos chegam também a elas. Elas são grandes fornecedoras de peças e equipamentos das médias e das grandes. E o principal olhar naqueles incentivos era para com o consumidor, para que ele continuasse comprando e, com isso, manter o chamado a roda girando, ou seja, a indústria produzindo. Quando você pega o programa Brasil Maior, que foi lançado em agosto de 2011, exatamente para aquecer nossa economia na indústria da construção civil, são mais de 50 produtos que têm IPI basicamente zero e está mantido até 31 de dezembro, independentemente do porte. Se você vai para o mundo do crédito, você tem para o pequeno empreendedor individual, esse mundo aqui do pequeno, um crédito com taxa de juros de 8% ao ano, sem correção monetária, ou seja, juros negativos, porque hoje a taxa Selic é 9,75, ou seja, bem abaixo. Então você tem um conjunto de mecanismos que termina beneficiando todo o arranjo produtivo. Agora, uma das preocupações que nós temos são nas compras governamentais. Aqui é um espaço muito grande em que nós podemos fortalecer bastante as micros e pequenas. Incorporando-as, né? As encomendas. Permitindo que elas possam comprar. Lá em 2003, a compra da União das micros e pequenas era algo em torno de 2,5 bilhões por ano. Nesse 2011, chegou a 15 bilhões e 600 milhões de reais. Mas os estados e os municípios têm comprado pouco. Agora mesmo, estamos fazendo todo um debate com as entidades dos municípios para que eles possam trazer para o debate eleitoral de 2012 três grandes questões. A primeira, o que o município está comprando? E comprando de onde? De quem? A segunda, o que o empresariado daquele município, daquela localidade, pode produzir e vender para o município. E o terceiro, nesse arranjo, o que pode surgir de novos empregos, de novas empresas, de maneira que os recursos circulem naquela localidade. E nós queremos transformar isso numa grande plataforma de debate nos 5.564 municípios que vão ter eleições agora em outubro de 2012. Portanto, tem um conjunto de itens que a Frente Parlamentar Mista, da micro e da pequena empresa, a FENACOM, o Conselho Federal, o SEBRAE, que é outro grande parceiro, estão agendando, pautando, para que possamos ajudar cada vez mais este setor. Doutor Valdir, nós estamos quase terminando aqui o nosso programa, mas ainda há tempo para o senhor lançar um olhar assim em perspectiva, à luz dessas mudanças já ocorridas, e onde o senhor imagina que a Receita, que tem, como o senhor mesmo demonstrava, né, realizado uma série de mudanças que são importantes, até ouvindo, né, a FENACOM, por onde é que elas poderiam, em sentido muito prático, 2 ou 3 medidas, caminhar? Eu teria uma medida só para dizer. Quando aparecer alguém nos órgãos federais, estaduais e municipais para montar uma empresa, estenda um tapete vermelho para ele. Ele é um herói. Estenda um tapete vermelho, receba-o como deve ser recebido. Eu ainda espero ver nesse país a pessoa abrir uma empresa e depois da fiscalização ir atrás dele, ir lá cobrar dele, do jeito que está hoje. Nós precisamos inverter. É isso que eu espero que aconteça um dia, porque é assim que deveria ser. Ou então que nós conseguimos abrir uma empresa assim em poucos dias, tá? E preparar esse empresário para que ele se mantivesse no mercado com mais tempo. O SEBRAE está fazendo um trabalho maravilhoso, nós também podemos fazer um trabalho muito bom, o governo também está fazendo. Mas lembrem disso, que essa pessoa quer criar empregos, deixa ele criar emprego. Claro que nós temos que entender que tem atividades que merecem mais atenção, porque elas afetam o meio ambiente, essas têm que ter uma atenção. Mas 80% dos empreendimentos que se abrem nesse país não mexem com nada. Estendam um tapete vermelho, deem atenção para essa pessoa, porque essa pessoa merece um aplauso.
Muito bem, nós chegamos ao final do nosso programa Cidadania por hoje. Queríamos agradecer aqui a presença do senador José Pimentel, do Partido dos Trabalhadores do Ceará. Obrigado, senador. Eu agradeço. Ex-ministro da Previdência. E também agradecer a presença do Dr. Valdir Pietroboni, que é o presidente da FENACON, pelas explicações, tantos subsídios que nos trouxe. Muito obrigado pela sua presença. Estaremos sempre de portas abertas. Muito obrigado. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.